As mulheres só se interessam pelos bandidos? Essa é a pergunta do milhão. Antes de nos aprofundarmos mais nesse assunto e de eu dar a minha opinião sobre isso, peço que deixe o like nesse vídeo e compartilhe com alguém que sempre faz essa pergunta. Então vamos lá. Olha o seguinte cenário. Você na escola vê uma menina bonitinha, uma menina patricinha e vê um Zé Droguinha, né? Um cara com pinta de bandido, um maloqueiro. E de repente eles começam a namorar. E você se pergunta por que esses dois estão namorando, já que praticamente são o oposto um do outro, né? Essa menina toda delicada namorando com um bandido que com certeza vai fazer mal pra ela. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que as mulheres são mais emocionais, já os homens são mais racionais, obviamente. Então, quando uma mulher se interessa por um cara, ela se interessa principalmente pelas emoções que esse cara causa nela. E esse tipo de homem, esse maluqueiro, esse Zé Droguinha, ele causa muita emoção nas mulheres. E mas não são todas, né, que são assim. Mas no geral, esse tipo de cara, né, o bandido ele causa muitas emoções nas mulheres. E é por isso que elas se interessam muito por ele. Porque assim, por exemplo, chega num dia, ele trata bem a mulher, ele dá atenção pra ela, cuida dela, e no outro já não dá atenção. Então, esse turbilhão de emoção faz com que ela fique apegada nele, né? Todo esse alvoroço que esse tipo de homem causa nela faz com que ela se aproxime mais dele, se apaixone dele, né? E isso é tudo emocional, com certeza não é racional, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, é emocional. E também outra coisa, né? A gente também tem que se perguntar, será que eu namoraria uma pessoa que também não é interessante? Não que um cara que trata as pessoas bem, que sempre tá fazendo bem, que trata bem as mulheres não seja interessante. Ao contrário disso. Um cara assim também é muito interessante, né? E causa também muitas emoções nas mulheres. Só que o Zé Droguinha, ele tem outras características, né? Que fazem com que as mulheres se apeguem nele. Por exemplo, a atitude. Talvez aquele cara bonzinho não tenha coragem de chegar em uma menina, mas o maluqueiro vai lá e chega nela. Então, essa atitude faz toda a diferença. Outra coisa também é não dar tanta atenção pra ela, né? Em um dia dá atenção, no outro dá. Isso pra uma pessoa, né, pra uma mulher, o cara sempre tá ali, né, no pé dela dando atenção. Acho que ninguém gosta, né? E já o Zé Droguinha, tem um dia que ele dá atenção e outro ele não dá. Então esse equilíbrio, digamos assim, faz com que seja melhor pra ela, né? Para as emoções da mulher. Então isso é muito importante. Então o cara que quer realmente, na minha opinião, chamar a atenção de uma mulher, fazer com que ela se apegue, ele tem que ser, ele tem que ter um equilíbrio entre o Zé Droguinha e o cara bonzinho. Ele tem que ser gentil, mas também tem que ser ousado
tem que ter coragem e tem que pensar em si primeiramente, né? Fazendo isso, tem que cuidar, de si, porque as mulheres, elas observam essas coisas também, né? O comportamento dos homens, para si mesmo, né? E não o tempo todo ali, com ela, no pé dela, dando atenção todo o tempo no pé dela. Elas observam também o que o cara faz quando não tá dando atenção pra ela, né? Por exemplo, o cara que fica ocupado o dia inteiro trabalhando, elas observam muito isso. Por isso que é importante cuidar de si também, né? Dar atenção, mas cuidar de si. E praticar esporte, cuidar da sua aparência, tudo isso faz a diferença. Então, aquele cara bonzinho e o Zé Droguinha, eles podem ter um equilíbrio, digamos assim, aqui no meio. O cara pode ser gentil, mas também pode ser ousado, pode cuidar de outras coisas no seu dia a dia e pode praticar um esporte, pode criar negócios. Então, tudo isso faz a diferença. Portanto, aí a gente é aquela a resposta da primeira pergunta que eu fiz. Será que elas só se interessam por bandidos? Na verdade, ela se interessa principalmente pelas emoções que aquele cara causa nela. Então, se o cara bonzinho souber causar essas emoções, então com certeza ele vai conquistar, né? Fazer com que ela se apegue nele. É tudo uma questão de equilíbrio, como falei anteriormente. O cara bonzinho e o Zé Droguinha podem ter um equilíbrio, o cara pode ter um equilíbrio. E é só primeiramente focar em si, né? Ter coragem, ter ousadia, mas também ser gentil, ser bondoso e dar atenção. Tudo isso faz uma grande diferença. Então, é isso que eu acho, é essa a minha opinião, porque as mulheres se interessam mais pelos bandidos, digamos assim. Mas como eu falei, não são todas que se interessam, né? Tem muitas que preferem um cara bonzinho, né? Tem muitas que preferem o cara, o Zé Droguinha, mas tem aquelas que preferem um equilíbrio, né, entre esses dois. E acho que o mais importante é estar aqui no meio, o equilíbrio entre esses dois. E o que vocês acham desse assunto? Será que as mulheres se interessam mais pelos bandidos por outras causas? Diga aqui nos comentários e deixa o like nesse vídeo.